Mas, Gabi, sabe o que eu queria te perguntar? Eu não conheço as evidências do impacto da TO no contexto Texto hospitalar. hospitalar. Eu vou agora... Desculpa aí, Cofito. Se eles gostam, deixa, pô. É, eu imagino que exista uma relevância muito grande no pós-internação. A gente já recebeu aqui a Natasha, a gente recebeu a Mari Saconato, a gente está falando muito sobre algumas complicações, a gente recebeu a crise risato domiciliar e uma parcela das complicações pós-internação, que muitas vezes culminam na reinternação do paciente, Sim. podem vir do cuidado ao paciente. Um paciente que não está apto para as atividades de vida diária, que dependem de uma assistência de um terceiro. Terceiro esse que nem sempre é um profissional, nem sempre é um familiar, às vezes é um vizinho, alguém que um sobrinho que não estava muito afim, mas foi colocado lá. E não vai dar o cuidado. Por exemplo, o paciente não consegue levar o talher até a boca. E aí ele vai precisar de alguém, só que esse alguém não toma cuidado com o fluxo. E aí entra a fono, um risco de broncoaspiração. Aí esse paciente broncoaspira, volta. Volta para o Pô, o hospital. trabalho da TEO nesse contexto, não sei se tem evidência sobre isso, mas... Desse especificamente seria perfeito, não tem, né? Assim como as evidências da terapia ocupacional ao paciente crítico, ela está muito associada também com o compartilhamento com a fisioterapia. Então, quando se trata principalmente de mobilização precoce, as evidências são sempre FISI-TO. Vão ter aquelas evidências que eles até dividem algumas tarefas. Então, a terapia ocupacional, né, foi realizar os treinamentos de atividade de vida diária e a mobilização, mudança de decúbito, tudo ou de posicionamento por parte da fisioterapia. Né? Que é um escasso, que é uma coisa que a gente até fala bastante. Fala assim, nós estamos precisando de evidências que coloca especificidade na intervenção da terapia ocupacional ao paciente crítico. Né? Falei, olha, o treinamento, né, realizado, sei lá, após 24 horas, esse paciente, dependendo da característica clínica, aconteceu isso. Essa especificidade ainda nós não temos em literatura. Nós temos, sim, que tem o benefício, né, pautado tanto na mobilização quanto no delírio, né, dessa intervenção. Mas essa descrição exata Com das certeza tem bom tarefas, resultado. assim, a gente não tem ainda. Ó, ideia de tese Não, de doutorado para vocês aí, ó. mas cada ano mais, foi igual quando a fisioterapia, né? Quando começou a mobilização precoce, saía um artigo por ano, um a cada 1 ano e meio, depois começou um a cada semestre, um a cada mês. Hoje, você vai por dia, você não dá conta de ler o tanto que sai. Da TO na UTI também, né? Eu sou suspeito pra falar, porque lá no Hopkins tem a Kelly Case lá, que é a TO do caralho. Puta, mano, a aula dela com a fono é uma das coisas mais fantásticas que tem. E aí ela tem uma aula só das evidências lá da TO. E, cara, tipo, ela começa a mostrar, tem muita coisa legal. É que a gente não faz muita noção e a gente sempre associa a parte funcional. E nem sempre é na parte funcional. Às vezes é no delírio, às vezes é na parte cognitiva. Tem evidências para todas essas atuações da TO, que também é outra coisa que eu acho muito legal comparado à físio, que não foca só na função física. Tem a função cognitiva. Então, isso eu também acho muito legal. Então, tem uns artigos lá, por exemplo, que estudaram assim, lá, fono, TO, fiz algumas outras intervenções e qual que teve resultado no pós-alta. E, tipo, a única que deteve foi a TO. Tipo assim, tem uns artigos assim nesse sentido. Tipo, umas coisas muito legais que ficam meio escondidas, porque no Brasil a gente não tem tanta TO divulgando e buscando, cavando, e é mais difícil divulgar quando são poucas pessoas, né? Sim. Então, tem lá, tipo, as coisas estão lá, mas a gente tá num passo antes, que nem adianta trazer a evidência se não tem as pessoas ainda, né? Não as pessoas em si, mas a inserção delas nas equipes. Não tem, que é exatamente isso. A gente teve um processo de inserção de terapia ocupacional no INCOR, que não tem TO no INCOR, né? E aí, assim, tem através de interconsulta de outros institutos. Então, eu fiquei lá durante 2 anos e meio, apenas na UTI pós-cirúrgica, né? Para fazer esse processo de inserção. E aí era aquela mesma coisa, começar junto com a físio, depois a gente vai lá, conversa com os médicos. Que ano? Agora, não terminei, foi de 2021 para 2023. Pegou a Marinês e a Kelly, né? Isso, as duas, Então, a gente pegou, a gente falava assim, eu saí, terminou agora em setembro.
Agora, tá super recente. Nesse final, a equipe já tava assim, como que a gente vai ficar sem TO? Sim. Isso é muito bom, Oh. sabe? Esse é o principal sentimento que tem que despertar. Quando a gente começou a falar assim, olha, não vai dar continuidade, né, no projeto, tudo, não deu certo, não sei o quê. Não que não deu certo, assim, deu certo, né, no caso. Só não vai ter continuidade. Não vai dar pra continuar. Puta merda. Foda, Tipo né? assim, água mas fria, se vocês velho. querem continuar, é vocês contratar. Se vocês contratar, a gente sabe que deu certo. Vamos fazer uma vaquinha aqui, ó. Não, assim, se dando certo não contratou, imagina se desse errado. Imagina se desse errado. E aí foi muito bacana esse feedback. Mas como assim? Não, mas como que a gente vai ficar sem TO agora? O que a gente faz? Que não sei o que. Eu falei, que ótimo. Né? Eu falei assim, era essa mesma sensação que eu queria. As pessoas não sabem que existe a demanda, porque elas não conhecem. Mas a partir do momento que elas começam a conviver, e era muito bacana, porque a gente já estava num processo que, assim, a gente chegava, ou eu, ou as residentes, a equipe já vinha, enfermagem, técnicos. Olha, tem como você ver aquele paciente? Olha, ele tá meio assim, ele não tá conseguindo se alimentar direito, ele não tá conseguindo segurar no copo, eu vi que ele... Então, assim, e eu sempre falo pros residentes, eu falei, você acha que... Aí eles falam assim, ai, o pessoal de UTI é muito fechado. Eu falei assim, você acha que ninguém tá prestando atenção no seu atendimento? Eu falei, meu filho, Não, setor fechado... E se ninguém estiver prestando atenção, você tem que fazer de um jeito que as pessoas vejam. Você tem que mostrar. E aí, pô, aí vem outro problema, né? Porque, assim, por isso que eu defendo que a inserção ela não pode ser aos poucos. A inserção tem que ser desse jeito. Eu tenho que entrar com a minha equipe focada no setor. Então, assim, ela tem que ser a TO da UTI. Por quê? Se for por interconsulta, como que o médico vai pedir essa interconsulta se ele nem sabe o que a TO faz, gente? Exatamente. Ele vai olhar para o paciente, ele não está enxergando, ele não foi treinado. Quem foi treinado para enxergar isso foi a TO. Ela que tem que estar lá e fazer essa busca ativa. Ou você vai muitas vezes até verificar, modular um pouco o olhar desse médico também. Aos poucos você vai educando. Ainda mais numa UTI tão específica como a UTI do INCOR. Né? Então, assim, eles começaram a verificar, nossa, esse paciente parece que está entrando num padrão flexor. Será que não dá já? Você acha que um cardio vai começar a olhar isso daí? Ele está preocupado ali, né? Não, vamos ver alguma coisa, evitar deformidade aqui, né? Para, de repente, quando ele acordar, começar a fazer alguma mobilização, sem muito sacrifício, não sei o que e tal. Então, o olhar foi mudando.